Olá, boa noite. Com muita alegria que neste momento trago mais uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para as nossas vidas, para os nossos corações. E hoje nós vamos de profecia. Vamos lá estar meditando em um dos profetas conhecido como Jonas. Mas antes gostaria que você deixasse aí o seu like para ajudar esse trabalho a ser cada vez mais expandido aí pelo mundo afora. E que mais pessoas possam conhecer verdadeiramente o Senhor. Que Deus possa estar abençoando também a sua vida. E não esqueça de ativar o sininho para que você não perca nenhuma novidade. E ative também aí. Não esqueça de compartilhar se você sentiu o desejo. E é isso aí, vamos para a palavra. Nós vamos estar meditando em Jonas, capítulo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Társis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Társis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Társis, para longe da presença do Senhor. Até aqui. Queridos, esse é um dos profetas conhecido como profeta Jonas. No departamento de crianças, quase todas as crianças já ouviram assim contar sobre a história de Jonas, né? Por ter sido engolido por um peixe, né? E essa história realmente assim é muito fascinante. Na mente deles, das crianças, é como se Jonas fosse a estrela maior desse texto. Mas na verdade a gente sabe que não. A estrela maior desta mensagem, desse texto, é o próprio Deus, e vocês vão perceber realmente isso. Mas Jonas ali foi um instrumento vivo usado nas mãos do Senhor, assim como demais outros servos, profetas, apóstolos, né? Missionários são chamados para a obra. E aqui nós vimos realmente um homem conhecido como Jonas. Ele faz parte de um dos profetas menores. Mas por que profeta menor? Porque ele tem pouca importância em relação aos outros? Não, não é nada disso. Ele tem tanta importância quanto os outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, que escreveram muito mais do que ele. É conhecido como profeta menor pelo fato de escrever menos. Mas são pessoas usadíssimas na presença de Deus. E aqui nós vimos Deus levantando esse profeta, né? Que na verdade foi um profeta de Israel, na verdade era um profeta de Israel, levantado justamente no período do governo de Jeroboão II. Era uma época justamente onde estava havendo muita prosperidade ali em Israel, apesar de esse rei desviar a nação com os seus ídolos, levando o povo a adorar Baal, e isso realmente fez com que Deus se enfurecesse muito com essa situação, porque Deus não é a favor de nenhum tipo de idolatria. Mas aqui nós estamos vendo realmente um profeta que foi chamado por Deus. E o interessante é que Jonas, por ser filho de Amitai, é uma pessoa já muito conhecida, muito antiga, do que o contrário do que muitos pensam. Ele foi muito antes de Jeremias, foi muito antes de Isaías, porque muitas pessoas acham que essa história é uma história apenas só para encantar as pessoas, é apenas uma fábula, uma lenda ou um conto. Mas não é nada disso. Muitos até dizem que Jonas foram inspirados nas histórias mitológicas, né, da mitologia grega, quando na época realmente de Homero, onde ele escreveu vários assuntos voltados para a mitologia, dizendo em que Jonas foi inspirado nessa história, né, onde fala realmente que Perseu, né, salvou realmente Drômeda de um monstro marinho. E teve também outro personagem muito famoso na mitologia grega, que era Hércules, né, que ficou 3 dias no ventre de um outro monstro marinho para salvar, né, Alcione. Mas se a gente parar para pensar, quando a gente viu logo no início aqui que Jonas era filho de Amitai, se a gente for lá para realmente 2 Reis, mais ou menos capítulo 14, versículo 25, a gente vai notar que essa era uma época, era um período em que Jeroboão estava reinando
E isso foi a 520, a 550 a.C., muito antes, que ele veio e deu uma sequência aí, né, dos profetas que foram descendo aí, Elias, depois teve Amós e assim sucessivamente. Então a gente percebe aí que Elias é muito antes de outros profetas dos quais a gente possa imaginar. Portanto, é muito mais velha a história de Jonas do que realmente essas histórias que foram mitológicas aí. Pelo contrário, eles que devem ter inspirado na história de Jonas, e não Jonas se inspirou na história deles. E aqui a gente percebe esse homem sendo chamado por Deus para profetizar em uma terra muito distante. Porque, na verdade, todos os profetas foram chamados para profetizar dentro da nação de Israel. Alguns em Judá, ao norte, em Jerusalém e assim sucessivamente. Mas a maioria deles, ou todos eles, foram chamados para profetizar dentro de Israel. Mas Jonas não, foi escolhido por Deus para ir para uma nação muito distante, lá para Nínive, uma cidade totalmente longínqua, é um lugar muito difícil para que as pessoas pudessem estar falando do amor de Deus ali. Aí alguém possa perguntar, Jonas então fugiu porque ele estava com medo de pregar em Nínive? Mas quem eram as pessoas que moravam em Nínive? Claro que Nínive realmente era uma das grandes capitais da Síria, então existiam muitas pessoas poderosas e o coração daquelas pessoas eram muito rebeldes, eles eram muito bárbaros, eles praticavam muito mal, degolavam pessoas, cortavam o pescoço das pessoas e crucificavam, jogavam até nos postes, né? Penduravam essas cabeças. Então eram as pessoas muito maldosas. Mas o medo de Jonas pregar naquele lugar não foi isso. Jonas estava com medo, porque um profeta não pode ter medo de pregar para nação nenhuma, para quem quer que seja o povo nenhum, porque ele está ali como um atalaia, como porta-voz de Deus para levar a mensagem. Mas por que Jonas então se esquivou e fugiu realmente para uma outra cidade, né, para Tarsis, que fica ali ao sul da Espanha? Por que ele fugiu? Na verdade, a fuga de Jonas era porque Jonas tanto conhecia Deus como conhecia os ninivitas. E Deus sabia que quando realmente, Jonas sabia que quando realmente ele pregasse para os ninivitas e ele se arrependesse, Deus salvaria de toda a sua maldade. Isso mostra realmente em outro texto que não cabe agora ler agora, mas Jonas só tem 4 capítulos, você pode ler todinho, entender a história, vai perceber que em uma das falas de Jonas ele fala assim, olha, eu sabia, depois que os ninivitas se converteram, eu sabia que quando esse povo realmente recebesse a sua palavra e aceitasse a sua palavra e se arrependesse, o Senhor o salvaria. E foi justamente isso que aconteceu. Então Jonas estava revoltado com isso, porque não queria que os ninivitas fossem salvos. Por isso ele não queria pregar, porque ele conhecia o amor de Deus, ele conhecia as misericórdias de Deus. Esse foi o fato de Jonas fugir para Tarsis. Mas eu lhe pergunto, alguém consegue fugir da presença de Deus? Jamais. Ninguém foge aos olhos do Senhor. Onde quer que nós vamos, colocar a planta do nosso pé, seja no mais profundo mar, seja no abismo, seja nas mais alturas, onde quer que for, os olhos do Senhor vão estar ali para nos observar. Deus está em todo lugar, em toda parte. E a própria Bíblia mostra isso, que os olhos do Senhor estavam em Jonas. Jonas fugiu, comprou uma passagem ali no porto, desceu realmente, né, para Jope para comprar essa passagem, entrou no navio e ele foi lá para o fundo do navio, desceu mais ainda. A ideia que se tem é que quanto mais a pessoa está se desviando de Deus, está cometendo uma infração contra Deus, a tendência dela é só descer. Ela desceu de Jerusalém para Jope, de Jope comprou uma passagem, desceu mais para o porão do navio e ia descer mais ainda até chegar realmente a Tarsis. Mas na verdade, Deus não queria que Jonas realmente fugisse da sua presença. Então o que Deus faz? Deus agora arquiteta um plano belíssimo aos olhos humanos, mas que trouxe consequências terríveis, tanto para os marinheiros, quanto para as coisas que ali levavam naquele navio. Então Deus mandou uma forte tempestade, um forte vento, e o mar realmente estava bravio, e a todo custo eles tentavam remar, mas não conseguiam, o vento cada vez mais forte. E eles começaram então a buscar cada um ao seu Deus, porque os marinheiros eles eram
politeístas, cada um buscava seu Deus, cada um tinha um Deus diferente, mas nada pôde se resolver. Até que eles lembraram-se de Jonas, que estavam no porão. Peraí, se nós estamos buscando a Deus, não tem nada que possa resolver isso. Vamos fazer o seguinte, tem alguém que entrou nesse navio aqui, vamos ver o que ele está fazendo lá. Quando o marinheiro chega lá, o capitão do navio chega lá, está Jonas dormindo, ele então começa a acordar Jonas e dizer, será que você não está percebendo essa situação que está acontecendo, dormente? Levanta-te e clama a seu Deus, talvez assim ele possa nos ouvir. Deve ter contado, né, que tudo que estava acontecendo ali, deve ter contado que todo mundo já tinha buscado a Deus e nada tinha acontecido. Então eles fizeram o seguinte, Jonas subiu e contou toda a sua história. Olha, tudo isso que está acontecendo aqui é por minha causa. Ele realmente falou que tinha um destino, que Deus tinha planejado para ele, que ele fosse realmente para Nínive pregar a palavra de Deus, mas ele estava fugindo da voz do Senhor. E por consequência disso, Deus tinha mandado o vento ao mar, porque ele disse que ele era hebreu, ele declarou isso, que ele era hebreu, ele era do povo de Deus, e o Deus que servia realmente, o Deus que era do mar, da terra, de tudo que nele há. E ele realmente começou a pregar para aquelas pessoas. Então o coração deles se encheram de temor, se encheram de medo. Porque eles nunca tinham enfrentado uma situação naquela, eles sabiam que não era realmente uma tempestade qualquer. Eles já estavam acostumados a navegar por aquelas bandas ali, nunca tinha acontecido aquilo. Então eles ficaram realmente com muito temor e, né, a ponto de pensar que Deus é esse, né, desse homem que a ponto de fazer com que o mar fique tão violento, que o mar fique tão bravio desse jeito, tão encapelado. Então Jonas realmente fala que essa situação só pode ser resolvida se ele for jogado no mar. Mas antes eles fazem realmente, tiram sorte ali, né, para ver realmente se a culpa era de Jonas, e caiu justamente nele. E foi quando realmente eles disseram, olha, vocês precisam me lançar ao mar para que tudo se acalme. E os marinheiros ficaram com medo de o sangue inocente cair nas mãos porque ficaram com medo de, né, jogar Jonas no mar, e com certeza ele não, na mente deles jamais Jonas sobreviveria. Mas foi a única solução. Eles tentaram até remar para a terra seca, mas não conseguiram, justamente pelo fato de que a solução só se resolveria quando Jonas caísse no mar. Olha só que interessante. Tudo conspira realmente para que as pessoas viessem a obedecer a Deus. A gente percebe aí o comando, o poder de Deus sobre todas as coisas. Deus dominando o mar, né? Deus controla o mar, controla ali o peixe. Deus, né? O peixe obedece, os marinheiros obedecem a Deus. Só tinha Jonas que não estava querendo obedecer a Deus. Que profeta realmente assim, de coração duro, mas era um homem querido por Deus e amado por Deus e tinha o temor do Senhor. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele realmente cai no mar e imediatamente toda aquela situação, toda aquela fúria cessa. E os marinheiros seguem seu rumo e Jonas também agora é encolhido por um peixe, que ela é passado 3 dias e 3 noites ali, até que essa passagem é citada por Jesus, né, em Mateus lá 12. Isso leva a crer realmente que é uma história tão verídica, é uma história tão sensacional que foi citado por Jesus. Então a gente percebe realmente o quanto esse profeta era muito usado por Deus. Jonas faz menção justamente nisso, né? Quando os discípulos conversam com ele, diz, olha, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, né, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então aí a gente mostra que depois disso, a baleia, tudo leva a crer que era uma baleia, né? Vomitou Jonas em terra seca, e Jonas agora recebe um segundo chamado. Mas antes disso, no capítulo 2, a gente percebe Jonas fazendo uma oração belíssima. Ele reconhece que ele estava errado, e na situação ali ele acha que está até no inferno. Ele começa a dizer, olha, do fundo do inferno gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Dá-me outra oportunidade para que eu possa estar na tua presença de novo. E no final dessa oração, realmente, foi quando o peixe lança Jonas na terra, e Deus chama Jonas novamente, para que ele possa agora ir até Nínive e clamar contra ela, porque a malícia, a maldade daquele povo tinha chegado até eles. E Jonas foi, mesmo contra a sua vontade, mas ele foi. E era caminho de 3 dias para percorrer aquela cidade, mas quando Jonas chegou naquela cidade, ele então começa a pregar a palavra e dizendo, olha, dentro de 40 dias Deus vai destruir esta cidade.
deve ter falado, porque vocês estão pecando contra o Senhor, vocês estão com seus corações maldosos, cometendo erros e delitos. Deus vai destruir vocês. Jonas pregou então a mensagem do Senhor e agora ele volta para um monte e fica aguardando a destruição da cidade. Esse era o desejo do coração dele. Mas a gente percebe, quem for ler lá o capítulo 3 vai perceber que aquelas pessoas, eles começam ali a jejuar, começam a temer ao Senhor, começam a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se vestem de saco de cinza, né? Demonstrando realmente ali um coração quebrantado e contrito, e realmente Deus agora começa a salvar aquela nação. Deus salva todas aquelas pessoas, porque Deus viu o arrependimento deles. E Jonas agora fica irado com isso. Jonas começa a ficar revoltado e começa a entrar em depressão, pedir a morte. E ali embaixo de um sol quente, escaldante, Deus manda realmente ali uma vegetação ali, uma abobreira, uma árvore para cobrir Jonas, e de um dia para o outro essa abobreira seca e ele fica irado, né, com aquilo. Como é que pode destruir realmente, né, da noite para o dia esta abobreira? Ou seja, ele fica irado com uma situação dessa, ele fica irado porque aquele vegetal foi morto da noite para o dia e ele realmente não tem misericórdia das pessoas que estavam perecendo. Deus chama a atenção dele. Mas você está aí se questionando por causa de um vegetal que acabou de morrer, Deus manda um verme lá e come o vegetal, e ele morre, e você está tendo misericórdia desta árvore e não quer que eu salve a nação dos Nínive, a nação ninivita? Então foi uma situação assim interessante. Mas no final, no capítulo 4, gente, a gente percebe ali, né? No capítulo 1 a gente percebe Deus chamando, no capítulo 2 Deus ouve, no terceiro Deus perdoa os ninivitas, e no quarto realmente Deus ama aquela nação. E o que estava faltando no coração de Jonas era justamente isso, o amor. Se não existiu amor no coração dos cristãos, não adianta dizer que ama a Deus. Porque Deus diz, olha, eu dei o meu filho para morrer por vocês, é necessário que vocês me amem. Mas ame também os meus filhos, porque aqueles que não amarem os meus filhos não estão me amando. E Jonas realmente não estava amando aquela nação, porque a maldade daquelas pessoas era tão grande. Mas ele esqueceu que se Deus foi capaz de perdoar a nação de Israel, foi capaz de salvar a nação de Israel, por que não seria capaz de salvar aquelas pessoas? Então, do mesmo jeito que a misericórdia de Deus agiu contra os ninivitas, vai agir contra a minha vida, contra a sua vida cada dia, porque nós servimos um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Isso é lindo demais, perceber o quanto Deus tem um domínio e controle de todas as coisas. E aqui então, na verdade, nós sabemos que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas de certa forma o nosso livre-arbítrio é controlado por Ele também. Nós não podemos fazer tudo o que quisermos, tudo o que queremos. Porque Jonas queria realmente fugir, mas Deus não queria isso, porque Deus tinha um plano traçado na vida dele. Deus poderia dizer, tudo bem, já que você não quer ir, tranquilo. Mas imagine, pare e pense. Se tudo aquilo que nós quiséssemos fazer, né, que fosse ruim, até ruim para nós, e Deus dissesse, tudo bem, pode fazer, sabe o que tinha acontecido com a minha vida, com a sua vida? Hoje talvez eu não já existiria mais e nem você talvez. Mas Deus realmente controla o nosso livre-arbítrio. Chega um momento em que Deus diz, olha, aqui você não pode tocar nele, aqui você não vai fazer com que ele seja destruído da vida. Porque se assim fosse, existem muitas situações que Deus impediu que acontecesse para que você não morresse. E existem muitas decisões que você poderia tomar que seria ruim, Deus também não permitiu. Assim como Jonas, para que esse livre-arbítrio tivesse também o controle dele. Tudo está nas mãos do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se é todas as coisas, é porque Deus domina os céus, a terra, o mar e tudo que há nela. Assim como Ele controlou e dominou o mar, o peixe, os marinheiros que se converteram, tudo leva aquilo que eles se converteram porque fizeram uma oração verdadeira para o Senhor, porque eles eram politeístas, pode ser que eles tenham convertido ao Senhor. Mas no final do livro de Jonas a gente percebe que fica uma interrogação, só Deus falando, e onde fica realmente a fala de Jonas. Isso leva a crer que essa mensagem é para nós. Nós é que temos que dar um fim no capítulo 4 de Jonas. É como se Deus dissesse, olha, e você? Vai amar? Vai continuar amando? Porque é necessário que amemos uns aos outros, porque se não houver o amor de Deus em nós, e esse amor de nós para com as outras pessoas, não haverá salvação. Jonas, mesmo com o coração amargurado, triste, por Deus ter salvo os ninivitas, mas Jonas foi um grande profeta de Deus.
Foi um grande homem de Deus. Levou a mensagem, levou a palavra ali e muitas pessoas foram salvas. Esta é a palavra de hoje. Que você também seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Medite sempre nesses textos. Talvez tenha ficado muita coisa aí que você possa aprender do capítulo 1 ao capítulo 4. Mas o que Deus me deu para hoje possa ser útil para a sua vida. Continue firme. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, volte para Ele, porque Deus é misericordioso em perdoar. Não importa o que você fez. Se Ele perdoou os ninivitas, Ele vai perdoar o meu pecado, o seu pecado, e te dar um lugar de descanso nos céus, porque Ele é amor. Muito obrigado. Deixe seu like aí em nome de Cristo.